A história de Horus começa de um jeito muito especial. Seus pais eram os deuses Osíris, o bom rei do Egito, e Ísis, a deusa da magia e da maternidade. Depois que Osíris foi cruelmente assassinado e desmembrado por seu irmão invejoso, Set, Ísis, com seu amor e seus poderes mágicos, conseguiu reunir os pedaços de Osíris e, por um breve momento, trazê-lo de volta à vida. Foi nesse momento mágico que Horus foi concebido. Ele não nasceu como os outros, mas foi gerado da união de Osíris e Ísis após a tragédia. Horus, portanto, era o herdeiro legítimo do trono do Egito, nascido para restaurar a justiça e a ordem que Sete havia quebrado. Com Osíris agora governando o mundo dos mortos, Ísis sabia que seu filho, Horus, estava em grande perigo. Set, o assassino de Osíris, certamente tentaria destruir o bebê para garantir seu próprio poder. Por isso, Ísis, com a ajuda de sua irmã Néftis, escondeu Horus nos pântanos do Nilo, em Quemis. A infância de Horus foi passada em segredo, longe dos olhos de Set. Ísis, uma mãe dedicada e poderosa, protegeu-o de todos os perigos do pântano, como escorpiões e cobras, usando sua magia. Horus cresceu forte, e desde pequeno, seu destino de vingar o pai e retomar o trono foi sussurrado em seus ouvidos. À medida que Horus crescia, ele se tornava um jovem deus poderoso, com a cabeça de falcão, símbolo de sua visão aguçada e agilidade. Ele sabia de sua linhagem real e da terrível injustiça cometida contra seu pai. O desejo de vingança e de restauração da ordem era o que o impulsionava. Horus se preparou para o grande confronto com Sete. Ele treinava suas habilidades e acumulava sabedoria, esperando o momento certo para desafiar o usurpador. Era uma missão perigosa, mas Horus estava determinado a cumprir seu destino e trazer justiça para sua família e para o Egito. Chegou o dia do confronto. Horus, agora um jovem guerreiro, desafiou Set publicamente pelo trono do Egito. Não foi uma luta rápida, mas uma série de batalhas épicas que duraram anos. Set, com sua força bruta e malícia, e Horus, com sua astúcia e pureza de coração, se enfrentaram em vários duelos. Essas batalhas eram ferrenhas e causaram muitos ferimentos a ambos. Em uma das lutas, Sete arrancou o olho esquerdo de Horus, o famoso Olho de Horus, ou Udjat, que mais tarde foi curado pela magia ou por Thoth. Em outro momento, Horus castrou Set. Era um conflito entre o caos e a ordem que definiria o destino do Egito. As disputas entre Horus e Set eram tão violentas e contínuas que os outros deuses tiveram que intervir. Eles formaram um tribunal dos deuses para julgar quem era o verdadeiro e legítimo herdeiro do trono de Osíris. Os deuses ouviam os argumentos de Horus, que representava a justiça, e os de Set, que defendia seu poder pela força. Havia muita controvérsia. Até mesmo Ra, o deus Sol, inicialmente inclinou-se a favor de Set. Mas Ísis, com sua inteligência e feitiçaria, muitas vezes manipulava a situação para favorecer seu filho. Finalmente Thoth, o deus da sabedoria, apresentou as evidências da justiça de Horus, e a maioria dos deuses, incluindo o próprio Osíris do submundo, se manifestou a favor de Horus. Após o longo julgamento e as últimas batalhas, a justiça prevaleceu. Horus foi declarado o legítimo rei do Egito. Set foi derrotado e exilado para o deserto, seu domínio natural ou subjugado como uma força para proteger o Egito dos inimigos externos. A vitória de Horus não foi apenas uma vitória pessoal, foi o restabelecimento da Ma'at, a ordem e a justiça cósmica, no Egito. O equilíbrio foi restaurado e o caos foi contido. Horus assumiu seu lugar no trono, um lugar que lhe era devido por herança e por sua própria retidão. Com a ordem restabelecida, Horus começou seu reinado sobre a terra. Ele se tornou o primeiro faraó humano ou o modelo ideal para todos os faraós.
A partir de Horus, todo rei do Egito era visto como a manifestação viva de Horus na terra. O faraó não era apenas um governante político. Ele era a ligação entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, responsável por manter a Maat e garantir a prosperidade do Egito. O reinado de Horus simbolizava o período em que a ordem divina foi firmemente estabelecida após o caos. Um dos símbolos mais famosos e poderosos de Horus é o seu olho de Horus, ou Udjat. Este olho, que foi arrancado por Set e restaurado por Thoth ou pela magia de Ísis, se tornou um amuleto muito importante. O olho de Horus era um símbolo de cura, proteção, restauração e boa saúde. Os egípcios o usavam em joias, em túmulos e em amuletos, acreditando que ele os protegeria de doenças, acidentes e do mal, e que traria integridade e bem-estar. A história de Horus e Osíris é fundamental para a compreensão da crença egípcia na vida após a morte. Osíris, o pai, era o deus do mundo dos mortos e do renascimento da vegetação. Horus, o filho, era o rei dos vivos e o símbolo da continuidade do reino e da linhagem. Esse ciclo de pai-filho, morte e renascimento, caos-ordem, era uma metáfora para o ciclo do Nilo, da vida agrícola e da própria existência egípcios. Horus garantia que a vida continuasse na terra, enquanto Osíris governava o que acontecia após a morte. A história de Horus é a de um herói divino que lutou incansavelmente pela justiça e pela ordem. Ele é o modelo de Faraó, o protetor do Egito, o vingador de seu pai e o restaurador da harmonia. Sua imagem, a de um falcão ou homem com cabeça de falcão, é onipresente na arte egípcia. Horus representava a esperança de que a ordem sempre triunfaria sobre o caos e que a justiça seria feita. Ele era o guardião do Egito, tanto na terra dos vivos quanto na transição para o além. Sua lenda continua a inspirar e a fascinar, sendo um dos pilares da rica mitologia egípcia. O que você achou mais cativante na história de Horus e sua busca por justiça?